família Rosa, a mãe de Maria Clara, que está aqui do Brasil, em nome do pai da doutora Marta, da doutora Cara, Sagrada Tesouro, seu Pedro, e hoje não vai ter reunião com o Pedro do Fórum, o vereador foi para Juazeiro e não deu tempo de chegar, como também não tinha matéria, eles não chegaram em tempo, mas hoje nós temos uma palestra, com a doutora Larissa, que ela vem aqui fazer uma exploração sobre o artista. Então convido ela para fazer parte da mesa aqui. E convido também a doutora, a vereadora Maria Clara Rosa, para fazer parte aqui. Então, o nível de suporte 1 é aquela pessoa que precisa de pouco suporte para ter uma vida
higiene pessoal. Isso não quer dizer que um autista de nível 1 de suporte como eu vai ter pouca dificuldade. Eu posso ter mais dificuldade sensorial, por exemplo, que um autista de nível 3 de suporte. E vice-versa. Então, para as pessoas que não são da área, que não estão acostumadas com esse tema, o autismo é um espectro, né? Transtorno do espectro autista. O que é isso? É como se fosse uma paleta de cores. E não vai ter um autista igual ao outro, porque numa paleta de cores nós temos esses declínios, né? É como se fosse alguma coisa realmente espectro. Não existe uma causa definida, Larissa, por que tem autismo? Não se tem causa definida. 97% das causas são genéticas. Mas e as causas ambientais? Que causas ambientais? Exposição à toxina, álcool, drogas, estresse na gestação, tantas causas. E a idade dos pais. Hoje em dia as pessoas têm filho muito mais tarde do que antigamente. Antigamente as pessoas tinham filho de 15, 16, 17 anos. Hoje, então, isso são fatores, gente, que são influências, mas não se tem essa causa. E aí, quando eu recebo um momento desse para falar aqui para vocês sobre isso, eu fico muito feliz. Porque a sociedade só vai mudar quando for normal falarmos de autismo o tempo todo, em todo lugar. Quando alguém que nunca viu um autista adulto, porque a gente sempre fala, criança com autismo, aí vai fazer um curso para educação na escola de criança autista, intervenção precoce. E quando esse autista cresce? O autista vai crescer. O autista vai ocupar lugares e posições sociais, na medicina, no direito, na advocacia, no parlamento. E nós, enquanto autistas, precisamos reivindicar esses direitos, essas posições, esse lugar na sociedade, porque somos seres sociais. É momento da gente falar de autismo. Eu queria também desmistificar. Autista não fala. Autista fala muito. Eu falo isso para o Elon Musk, um dos caras mais ricos do mundo, que é autista, né? Mas talvez nesse momento seja o momento de olharmos para os autistas que estão precisando da nossa ajuda. Porque a gente precisa realmente de uma liderança, de uma voz ativa, para que se tenha um posicionamento cultural, social e político para lutar pelos direitos. Porque não é fácil ser autista. O mundo não é feito para as pessoas atípicas. O mundo é feito para as pessoas típicas, né? E aí, quando vem uma pessoa com deficiência, é um desafio conjunto, familiar, para a escola, para a família, para a comunidade, para lidar com isso. Fica muito mais difícil nós não soubermos o que é. Então, características básicas de um autista. Tem muita gente que não é autista, nem tem cara. Autismo é uma deficiência invisível. Ele não vai ter características físicas. Então, o autista pode ter, né, mais ou menos comportamentos repetitivos, movimentos estranhos, atraso na fala ou falar antes da idade, ter dificuldade com comunicação. Fala e linguagem são coisas completamente diferentes, né? Eu brinco que falar é papagaio fala. Mas comunicar é uma coisa muito diferente. Ter uma troca social é diferente. A relação com os pais, com pessoas da mesma idade, a questão de ter interesses muito restritos em algumas áreas e as alterações sensoriais. Então, nós autistas vamos precisar de apoios na nossa vida, não só na escola, não só na clínica para ganhar habilidades, mas em casa, e aí precisa que a família esteja estruturada e consciente daquelas dificuldades. Vamos precisar de suporte escolar, ou porque o aluno tem dificuldade de aprendizagem, ou porque ele é muito acima da média. Existe também, né, um percentual de autistas que ele é acima da média e não consegue acompanhar a turma porque ele está muito na frente, aquilo não é interessante. E a adequação social. E aí eu falo que é muito sensível, que é o bullying. Né? O bullying autista de nível de suporte é muito grande. Porque aquela pessoa não se enquadra. Mas ela não é autista o suficiente, ela é só doida, ela é estranha. A nossa saúde pública, aí eu não falo de bullying de Pernambuco, a nível de Brasil está preparada? Não. A nossa educação a nível de Brasil está preparada? Não. As nossas famílias têm suporte adequado para lidar com isso? E aí a gente se pergunta, mas meu filho não é autista, eu não conheço ninguém autista. Nós temos estatisticamente, né, cientificamente, não é Larissa que está dizendo, que o número vai aumentar. Então, você não tem hoje um filho, mas amanhã pode ter um neto, um sobrinho, um parente. No futuro, todo mundo vai ter alguém com autismo, vai conhecer um autista, vai trabalhar com um autista, vai crescer essa adequado. E quem é o problema? O problema é histórico, porque não se tem pesquisa robusta sobre isso. O problema é social, porque as pessoas não estão ainda inteiradas
estudos, em pesquisas, né? E o problema é atual e ele é global. O autismo é um problema, não. O autismo não é problema. O problema é a gente não ter assistência. Isso é um problema. É as pessoas terem que conviver com o diferente, porque o diferente assusta. Né? Então, as pessoas perguntam, Clarice, o autismo é um problema de forma alguma. Se eu não fosse autista, não seria eu. E eu não me vejo sem ser eu. Já vi que tem uma outra mocinha ali sentada que também está concordando. E eu tenho certeza que ela não se vê como um problema. Mas estar num mundo que não está preparado para conviver é um problema. E aí, o meu sonho realmente, enquanto militante, enquanto profissional que trabalha exclusivamente com autismo desde a minha graduação, é que momentos como esse sejam cada vez mais frequentes, porque eles são necessários, para que a gente possa desmistificar de que o autista não é um igual ao outro, de que o autista pode sim, e ele pode muito. Mas para que ele possa, para que você hoje olhe e diga assim, nossa, como eu me inspiro, você nem parece autista. Isso para mim, minha gente, não é um elogio não. Porque quando você diz você nem parece autista, você está dizendo que a minha dor talvez seja irrelevante. Ou que o autista tem que parecer de um jeito específico. Ou que eu tenho que andar o tempo todo na mão do pé, balançar a mão e não saber falar. Isso demonstra a falta de conhecimento sobre o autismo que nós, infelizmente, e aí nós que eu digo, somos nós, população, os que não lidam diretamente com isso, como nós, professores, educadores, né, da saúde, que lidamos diretamente com isso. E quantas vezes a gente se pega e a gente falha? Porque nós não fomos educados. E aí a doutora Rosa, que trabalha comigo e com isso há muito mais tempo que eu, sabe disso, que nós não fomos educados na nossa formação para saber lidar com o autismo e com a deficiência de uma forma certinha. É muito importante a gente falar também dos estigmas. Eu queria falar sobre isso, né? A palestra era sobre o que é autismo, ou foi que o autismo é um transtorno, é uma doença, características básicas, mas os estigmas sobre o autismo, de que a pessoa autista não gosta de gente, que a pessoa autista não gosta de toque, não gosta de abraço, que é doidinho, que é estranho. Isso não é verdade, né? Existem alterações sensoriais. Eu estava sentada e alguma moça fechou a janela. Eu imediatamente tapei o ouvido. Então, o autista tem alterações sensoriais, onde ele pode ser muito sensível à dor, ao toque físico, a não gostar de ser tocado porque dói. Não é porque ele não tem sentimentos ou não gosta de gente. Ou aqueles autistas, todo mundo já viu, pelo menos na TV, um autista que bate a cabeça na parede, insistentemente buscando, né, uma sensação para se regular. Isso é uma alteração neurológica, isso é uma condição biológica. Quando a gente fala de transtorno no desenvolvimento, é porque a criança ela vai ter uma linha de desenvolvimento, né? Os marcos, com 1, com 2, com 3, com 4 anos. O autista pode muito bem começar a falar com 2 anos, mas não saber falar mamãe, não saber falar o sapato. É um desenvolvimento que não é linear. Ele é um desenvolvimento atípico. Então, para desenvolvimento atípico, a gente precisa de uma condição atípica e muitas vezes medidas atípicas, né? Momentos como esse que são muito importantes, de falar sim, de gritar sim e de cada vez mais tentar acessar todas as classes. Não existe pesquisa que diga que o autista é predominantemente branco, ou negro, ou índio, mulher ou homem. Tem sim um número maior de diagnósticos em meninos, por isso que a cor é azul. Né? Ainda não se sabe por quê. E não se sabe também se realmente atinge mais os homens ou se o diagnóstico é maior em homens. Então, isso é que eu quero dizer, que é importante que nós estejamos em todas as esferas sociais, que o poder público consiga atingir o pobre, o rico, o branco, o negro, o índio, o periférico e o central, porque o autismo está em todas as camadas sociais e o autista precisa ser incluído como ser social. Falei que o autista é legalmente uma pessoa com deficiência, mas ele é legalmente, civilmente é uma pessoa capaz. O autista vota, o autista opina, o autista se forma, e assim como uma pessoa civilmente capaz, ele precisa também ser ouvido. Eu fico novamente muito agradecida de estar aqui, porque é muito comum a gente ter palestras sobre autismo e não ter um autista, palestras sobre LGBT e não ter um gay, palestras sobre negro e não ter um negro. Então eu me sinto
duplamente representado, certo? Vou passar aqui a palavra para a doutora Rosa. Queria agradecer novamente, falar também, né, como eu falei no início, que estou aqui principalmente como autista, mas que essa é uma bandeira que eu levo há muitos anos. Eu sou psicóloga de formação, né, psicomotricista. Eu fiz minha especialização na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, sobre autismo e deficiência intelectual. Sou idealizadora do Instituto de Autismo de Arco Verde. Lá nós acolhemos famílias, né, de pessoas autistas e fazemos um tratamento multidisciplinar com a criança, o adolescente, o adulto e sua família. Mas mais do que uma clínica, a gente levando essa bandeira de instituição como um lugar que tenta trazer para o mundo essa necessidade, a importância da presença ativa do autista na sociedade, porque o autista precisa ser visto. Bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Rosa Brito. Esse ano eu completo 54 anos de sala de aula. Sou professora com muito orgulho e continuo ainda ministrando. E Larissa fez uma exposição macro em poucos minutos, porque eu considero, a nível do estado de Pernambuco, a pessoa que hoje detém o conhecimento maior sobre o tema. Então, é importante que esse momento na Casa do Povo, né, a gente está na Casa do Povo, vocês legislam, aqui vocês são os olhos do que acontece na sociedade e vocês trabalham para minorar as coisas difíceis para os munícipes, no caso aqui de Moinhos, né? Então, o transtorno do espectro autista, de 90 para cá, como a doutora Larissa falou, a gente sabe pouco ou nada em termos de Brasil, né? Lá fora os estudos estão bem mais adiantados em outros países, e aí a gente ainda, minoria que trata, que busca, que luta pela causa. E aí é muito bom que as portas dessa casa se abriram para esse momento, né? Que outros momentos aconteçam e que vocês que legislam pensem que é uma causa nobre, que muito mais autistas, muitos mais virão, e que é muito importante, como eu transito tanto na área de saúde quanto na área de educação. Eu sou professora de formação, mas eu também sou psicóloga e sou psicanalista. Então, a gente que está nessa luta, que a doutora Larissa, que eu venho também há muito tempo, nós precisamos que as autoridades legislativas, executivas, elas tenham um olhar bastante especial para os professores, para a questão da formação, gente. O conhecimento, sem o conhecimento, a gente não caminha, a gente não avança. Então, é muito importante as formações continuadas para professores, para a área de saúde também e para vocês também, que precisam ter essa base de conhecimento para tomarem atitudes, para projetos, para lançarem projetos mesmo, tanto na área de saúde quanto na educação. Mas para isso tem que ter um mínimo de conhecimento sobre os temas que vocês vão passar. Então hoje, sim, eu estou muito feliz. Eu não sabia que ia falar, né? Mas Você sabia que vinha? não, era no final da tarde, manhã. Aí eu cancelei o consultório, eu estava trabalhando em Venturosa hoje, e por sinal, à tarde eu já tinha atendido 3 autistas, porque a gente não pode ter uma mudança
local. Tá, o atendimento não tem máquina, a gente não pode fazer, porque eles têm uma rotina que tudo precisa ser preparado para que não aconteça uma desorganização. E aí, da desorganização acontece uma série de coisas. Eles podem bater a cabeça, eles podem se machucar. E tudo isso passa por esse processo de conhecimento, essa base teórica que é tão importante. Então, assim, cuidem dos professores, dos cuidadores, dos acompanhantes terapêuticos, de vocês, busquem, porque o conhecimento, ele liberta. Muito obrigada. Gente, desculpa, eu peguei de novo, porque eu queria complementar a fala dela, que eu achei extremamente importante. Eu falei há pouco, como que está a educação a nível Brasil, a saúde a nível Brasil? Enquanto terapeuta agora, a gente visita muitas escolas de meninos, né? Falei que eu só trabalho com autismo. E quando nós chegamos nas escolas, vamos apresentar os professores, isso aqui é o polivalente. Eles são realmente polivalentes. Não é fácil você ter uma criança autista em sala de aula por 3, 4 horas. Não é fácil ter crianças em sala de aula por 3, 4 horas. Não é que o autista dá mais ou menos trabalho. Mas quando eu tenho 20, 25, 30, 35 e mais um que requer um pouco mais de atenção, eu preciso de 3 coisas: investimento, conhecimento e muita força de vontade. Tem professor que tem o conhecimento, mas não tem a causa. E tem os que têm a causa, que pedem, Larissa, fulano, por favor, e não sabem o que fazer. Então, eu pedi aqui novamente a palavra para fazer um apelo a vocês. Como representantes do povo, né? Como eu falei, meu pai é do Buí, que eu não moro aqui, não conheço a realidade de Buí de perto. Mas que se essa casa hoje se abriu para essa causa, que é tão nobre, tão atual, tão necessária, que vocês deem um olhar especial, realmente, para a educação. A educação privada e pública, ela sofre interferência direta dessas formações e do que a gente tem a oferecer como ferramenta. A educação é a maior ferramenta que nós temos para o autismo. É a ferramenta para o professor que está ali na linha de frente na sala de aula. É a ferramenta para o pai, que vai poder debater, solicitar alguma coisa, né? Se o pai é um pai esclarecido, que sabe do que ele precisa, ele vai poder pedir. E é uma ferramenta para todos nós, né? Então, como a doutora Rosa falou, esse apelo que a gente faz, né? Nós que somos da causa do autismo aqui, da educação, da saúde, desse investimento e desse olhar muito especial, que essas famílias e que nós precisamos. Só tendo de dados, estima-se, né, até 2021, o autismo é uma coisa tão recente que nem estava no censo do IBGE, mas estima-se que no Brasil nós tenhamos 2 milhões de autistas, fora os que não são diagnosticados. Muito obrigada. Meu boa noite a todos. Eu vou, antes de me pronunciar, eu vou solicitar mais uma surpresa e eu vou pedir para a doutora Marta falar um pouquinho do direito, porque ela, enquanto advogada, ela tem aberto tantas portas para tantas famílias que não têm acesso ao benefício, que não têm noção de como vão começar, de onde vão e como vão buscar esse benefício. Então, eu hoje, isso vai entrando na vida da gente por osmose, é uma condição, e hoje eu acho que a doutora Marta é uma mais do que apoiadora da causa. Ela consegue resolver, ela consegue tirar a angústia dos pais que estão aqui muitas vezes sem saber, feito um cego em tiroteio, por onde eles vão começar. Depois eu me resguardo, depois que elas falam, fica mais difícil. Cada hora vai ser mais difícil de quem vai falar. Mas Deus prepara tudo. Hoje não deu o quórum para que houvesse a reunião ordinária, mas nós fomos agraciados com a doutora Rosa, deixar os pacientes estar aqui. Doutora Larissa, que eu tinha falado há mais de um mês, confirmar e eu dizer, eu tenho que ligar para o presidente. Elas têm uma agenda extremamente cheia, porque elas atendem e, como elas citaram, é uma regra, você não pode quebrar. Então, eu não poderia deixar de dividir isso com o povo buiquense, esse momento ímpar nessa casa. Doutora Marta, por favor.
Boa noite a todos. Saúde, senhor presidente, dos demais vereadores, todos aqui presentes. Continuando, agradecer a todos os presentes, os que estão do outro lado da cadeia nos ouvindo, que é de alta importância, saber o que está acontecendo nessa casa. Me sinto muito gratificada, doutora, presidente, mais vereadores, em abraçar essa causa. Quando chegamos aqui, quanto cidadã, quanto advogada, e aqui assessorando uma das nossas palestras, das nossas indagações, quanto ao presidente, foi em relação ao autista. Quando se fala aqui, parabenizo Larissa, a professora, também a professora Rosa Brito, muito obrigada por fazer parte desse plenário hoje. Eu falei que o autista precisa ser incluído na sociedade, precisa ser visto na sociedade. Então, o autista, por exemplo, quando vê ele com um problema, como se fosse falado aqui, e sim como um amor, um carinho. Eu tenho uma situação de autista que faz parte da minha família, que eu sou apaixonada. Eu tenho autistas que são famílias que fazem parte do nosso escritório, eles não são clientes, são pessoas que acolhem, pessoas amigas e familiares. Não é fácil ser um autista, porque, como se falou aqui, eu não sou conhecedora da causa, mas é uma situação diversa que você não sabe como tratar. Então, foi falado aqui também a necessidade de ver, quanto ao município, quais seriam as políticas públicas em relação ao autista. E quando nós procuramos, não só foi a Secretaria de Saúde, também fomos à Secretaria de Ação Social e também a necessidade da Secretaria de Educação. É de alta importância se falar, porque tem que se abraçar essa causa. Essa causa não pode ser excludente, mas sim ser inclusa e ser vista por todos. Doutora Maria Clara, eu aqui para explicar um pouquinho a respeito do benefício assistencial do autista. Eu peço desculpa a vocês que me pegou de surpresa. Teremos outro momento que eu possa trazer mais explicações, mais simplificadas, que possa atender a necessidade dos familiares. Porque quando você fala em autista, não é só ele, é a família, o completo. Então, mais uma vez, senhor presidente, muito obrigada por ter abraçado essa causa. Doutora Maria Clara também, os demais vereadores aqui presentes, Leonardo, Neném, Luiz Cristiano, seu Deca, o colega que também se faz presente, Antônio, e a todos vocês. E que esse seja apenas uma gotinha d'água que seja transformado no oceano, porque os autistas, a família, precisa. Muito obrigada. Eu quero chamar mais uma outra pessoa, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, é prima do colega vereador, mas me conhece de criança, é a doutora Graça. Eu gostaria que ela viesse aqui também contribuir nesse momento. Ela é psicóloga de formação, está trabalhando atualmente na APAI e depois ainda teremos mais uma surpresa, porque essa noite foi preparada pelo senhor. Agradeço ao pastor também por estar aqui fazendo parte desse momento. Nós temos muito a aprender e nós não sabemos, na verdade, praticamente de nada. Mas essas doutoras que Deus colocou aqui nesse momento vão abrir o nosso caminho. Nós vamos plantar a primeira semente hoje. Ela vai ser regada com muito amor por essa casa e vai germinar um belo projeto de lei. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite a Maria Clara por estar aqui e a Leonardo por sair. Eu quero falar, eu não consigo ficar calada quando falo em autismo. Hoje eu trabalho na APAI, sou psicóloga de formação há 15 anos. E, como a doutora Rosa falou, vamos fazer capacitações para a saúde, para os professores. Hoje eu vou muito mais além. Eu digo assim, vamos fazer capacitações para os pais, porque, minha gente, não é fácil. O autista, ele geralmente tem um movimento repetitivo, às vezes ele fica assim, ou na mão, ou no pé, e esse movimento antigamente era chamado de estereotipia, hoje é de instinto. E eu já vi pais dizendo a mim, isso é safadeza, agora eu vou dar dele e ele fica quieto. Não tem como uma criança estar com raiva
e bater a cabeça na parede e ser safadeza. Porque é mais fácil eu machucar o outro do que eu machucar a mim mesmo. Então, se eu estou com raiva de alguma coisa, geralmente o autista ele não consegue se frustrar, ele não consegue levar um não, né? E aí, quando nós damos um não a essa criança, ela tem esse movimento, esse instinto. E tem pai que acha que é frescura, safadeza. Então, nós precisamos também fazer formações para os pais, né? Tem pais que levam para o psicólogo, para o assistente social, ele vai procurar com a doutora Marta, ele vai fazer tudo. Mas quando chega na hora de dar uma medicação ao filho, ele não aceita, porque o filho dele não é doido. Então, muitas vezes é um tratamento caríssimo. E o pai leva e paga e faz. Mas na hora de ir para o médico, não. O filho dele não pode tomar medicação, né? Então, isso é uma dificuldade que nós temos. Porque eu, enquanto psicóloga, eu sei que eu só vou até aqui. Daqui para frente vai ter outro profissional, que é o psiquiatra. É claro que nós não podemos dopar essas crianças. Porque para a gente saber que o outro está bom, ele tem que estar cortado. Eu não tenho que dopar para ele dormir, né? Mas eu preciso muitas vezes da ajuda dessa medicação. E tem pais que se negam. Então, essa é também uma grande dificuldade que nós temos, né? Mas assim, aqui em Buíque, na PAI, pelo menos, eu atendo semanalmente 12 crianças. Todas as crianças que eu atendo, de 12, 10, são autistas, né? E a gente vê o caminhar, a gente vê como essas crianças estão bem aquela que os pais aceitam todo o tratamento. Porque tem pais que já ficam na porta esperando quando eu termino de atender para escutar o que é que eu posso dar de informação para ele também trabalhar em casa. Porque eu atendo uma criança para ser 40 minutos. Muitas vezes essa criança só consegue ficar dentro da sala comigo 10 minutos. Os outros 30 eu arrudeio a pai todinha, eu brinco lá fora, mas ele não consegue muitas vezes ficar os 40 minutos. Então, assim, os pais que vêm e aceitam as minhas orientações, a gente vê o bom desenvolvimento dessa criança, né? Mas os pais que não aceitam ainda, essa criança não vai desenvolver como se deve. E eu, de certa forma, eu entendo, né? Porque é um transtorno, né? Eu não tenho esse transtorno, mas eu tenho outras dificuldades na minha vida e que as pessoas costumam falar sobre isso. Então, assim, cada um com o seu problema, né? Mas nós precisamos buscar, nos informar para ter uma condição de vida melhor, uma melhor qualidade de vida. Eu agradeço. Eu agora quero saber tem um casal de pais aqui que estão prestando um serviço em Arco Verde, porque assim, as crianças que são da sede, elas têm uma facilidade, Léo, porque aqui tem o Centro de Educação Especial, aqui tem a APAI, mas quem mora no Carneiro já tem uma dificuldade maior, quem mora em Guarumbi já tem uma dificuldade maior, quem mora lá na aldeia Ponta da Várzea já tem uma dificuldade maior. E aí eu quero saber de Michele e Júnior, qual dos dois quer fazer uma pequena explanação aqui sobre a angústia que vocês vivem? Júnior? Michele? Eles moram lá no sítio Aterrado 1, no Carneiro, e de última hora, como foi, toparam, eu quero agradecer. E ela está fazendo um trabalho tão bonito em Arco Verde, então que isso se estenda para Buíque, que é o lugar que ela mora, que ela seja abraçada, que ela vai contribuir com várias mães que passam pela mesma dor. Boa noite a todos. Estou muito feliz em saber que vocês todos estão aqui para ouvir nós, mães. Hoje eu vou falar como mãe. Hoje eu estou estudando, fazendo faculdade de psicopedagogia, para dar uma condição melhor para o meu filho, que é o meu filho que é o autista, minha filha anda com cordão porque ele não aceita o cordão, né? Mas descobrimos todo o diagnóstico dele aqui em Buíque. Eu sou de São Paulo, só faz 2 anos que eu estou morando aqui. Então a gestação dele foi toda maravilhosa, foi tudo ok. Mas com 1 ano e 8 meses ele não falava e fazia alguns movimentos repetitivos. Sentei com meu marido, conversei, vamos atrás, não é normal. A minha menina com 1 ano e meio já falava muito. Falei, não é normal. E fomos atrás,
de WIC para estar tendo essa resposta, né? Uma orientação. Levei no posto e o posto de saúde do Carneiro já me orientou a levar no Missane, não me deu nenhum tipo de orientação aqui no WIC. Aí descobrimos também o trabalho da Rosa Brito, fomos atrás dela, ela deu uma luz pra gente. E antes de eu estar indo para a Rosa Brito, eu tinha comentado com outras pessoas do cargo, um pouquinho maior que é na assistente social, e eu falei, mas o que é o autismo? Porque até o momento eu fiquei no escuro, eu falei, meu Deus, o que é o autismo? Para mim o autismo lembra muito Marcos Mion, né? Eu ficava, ai meu Deus, meu filho vai ser assim, porque a gente fica perdida. E uma pessoa da assistente social de WIC chegou e me falou, ó, você tem que ler. Simplesmente ela falou isso, você tem que ler, você tem que estudar. E eu fiquei, nossa, ela é preparada para isso, e chegou e me falou isso para mim, eu olhei para a cara dela e falei, não se preocupa, eu vou ler e vou ser uma das melhores. E hoje, o meu filho, a gente foi atrás da Rosa, a Rosa nos orientou, falou que é o autismo, nos orientou atrás de WIC, fui na assistência de WIC. Infelizmente, estou esperando até agora ele ter uma vaga de psicóloga, de terapia ocupacional, de pedagoga. Já vai fazer 2 anos, né, que a gente está nessa luta e até agora não me chamaram. O Mensane, eu tive que pagar uma consulta particular com o doutor Milton Neuro. Ele deu realmente suspeita com autismo e deu todas essas terapias, né? Hoje ele passa no Mensane, terapia ocupacional, fono, psicóloga e na Pestalozzi, que é em Arco Verde também, ele passa como pedagoga. Então eu fico chateada como mãe não ter uma assistência aqui em WIC, porque nos lugares que eu vou, eu sempre falo, mas não tem direito. Aí as pessoas têm que ligar para outras pessoas para saber o que é o autismo. E eu hoje, com a base que eu tenho, devido eu estou estudando, estou entendendo, fiz cursos também, estou fazendo vários cursos particulares para dar uma assistência para o meu filho. A fala da psicóloga, né, é muito importante. Nós pais, eu tinha essa necessidade. Eu preciso estimular o meu filho em casa, porque ele fica 40 minutos numa sala, que é das terapias, fechada, eu não sei o que passa, eu não sei o que está acontecendo, e eu fico no escuro. Então hoje eu fiz vários cursos, tenho 35 cursos de como estimular, como adaptar algumas situações para ele. Hoje meu filho olha nos nossos olhos através das terapias, né, e através do nosso trabalho. Hoje ele está aqui sentadinho, vocês podem observar, ele está com o celularzinho no cantinho, que ele não pega o celular, a gente fica com o celular todo momento, mas ele está ali no meio de tantas pessoas, vários barulhos, e está ali. Mas por quê? Porque eu, junto com o meu marido, a gente está estimulando ele. E a fala da doutora ali, junto com as doutoras, conheço a do Rosa Brito, estou começando a conhecer a Larissa, também sobre o trabalho dela. Gostaria muito, assim, é um pedido, é um socorro para o pessoal de WIC. Nos ajude. Hoje eu tenho um grupo de mães, de mais ou menos 30 mães, que todas as mães onde eu vou, me cheguem, me ajuda, me ajuda. Hoje eu dou um auxílio nessas mães em estar estimulando as crianças em casa. Eu sempre falo organização, o que a criança tem, o que a criança não tem. E hoje eu faço um trabalho com as mães em casa. Uso material manteiga, né? O potinho de manteiga. Eu pego, lavo, guardo os brinquedinhos no potinho de manteiga, que eu entendi que o autismo tem que ser tudo separadinho, tudo organizado. Brinco com ele. Um mês inteiro eu tento falar uma brincadeira para ele entender. Se uma criança típica, normal, a gente trabalha 1, 2 semanas, ela entende. O autista não, a gente trabalha 1 mês, 2 meses para ele entender aquela coisa. O meu filho hoje não fala, ele é o autista não verbal, né? Ele está soltando algumas monossílabas, vamos dizer assim, né, que fala, né? E ontem foi meu aniversário e tudo que eu pedia era ele falar mãe ou pai, né? Que até pai eu aceitaria também. E ele não falou. Mas hoje, como mãe e estudante, eu entendo que há no momento dele. Uma hora ele vai falar. Também ele pode chegar ao momento e não falar, mas está tudo bem. Hoje eu entendo que é o autismo, através que eu estou buscando.
através pela Rosalita, que foi um anjo nas nossas vidas, e através também das terapias que eu tenho em Arco Verde. Já, não sei se vocês conhecem um espaço chamado ECA, conheci a Poliana também, que é uma pessoa ótima. Ela me chamou, hoje eu estou dando palestra em algumas regiões aqui de Buíque para falar sobre o autismo. Mas vocês, hoje a casa está se abrindo, está se falando sobre autismo, eu estou com o coração assim, de gratidão, principalmente para a Maria Clara, que é outra companheira nossa. Tudo que eu falo, Maria, socorro, ela vai, nos ajuda. Hoje meu filho é diagnosticado com autismo, ele tem 4 anos. Eu sei que a luta não vai ser aqui, eu vou continuar e também vou dar um relato. A minha filha hoje passa numa escola aqui do Carneiro, não tem suporte nenhum na questão do autismo. Os professores estão no escuro. A minha filha está sendo investigada, infelizmente, assim, né? Está sendo investigada, ela está tendo alguma coisinha, já também passou com a Rosa. E eu pergunto para os professores, mas vocês não entendem? Não, a gente não entende. Aí eu fui fazer uma matrícula dela e já fui falando do meu filho, que ele vai completar 4 anos, ele vai para uma escola maior, né? Mas ele tem que ter auxiliar. Não, mas... Aí eu falo sobre a lei, que eu conheço, e os profissionais me negam essa lei. Falam que não é assim, que eu estou no caminho errado. Eu falei, mas gente, está aqui. Não, mas não é assim, não é assim. Aí eu fico no escuro, eu vou ter que procurar outra instituição para dar uma qualidade para o meu filho, sendo que eu moro aqui em Buíque, agradeço que eu estou aqui, porque Deus, eu não pedi em nenhum momento um filho especial, acho que nenhuma mãe pede um filho para alguma condição, mas Deus me deu, e se Ele me deu, Ele sabe o meu potencial, e Deus não erra de endereço. Hoje, junto com meu marido, ele me apoia, tem uma base muito importante. Se eu estou em algum lugar com a criança, ele está. Se eu estou em algum lugar para estar falando sobre autismo, ele está com meu filho. A minha filha hoje, ela entende o que é o autismo. Ela precisa entender o que é, porque o papel dela vai ser muito importante lá na frente. Então, eu só tenho que agradecer, principalmente, estar aqui falando na casa do povo, que é minha casa. Eu espero que vocês olhem com muito carinho, com muita atenção, que nós, mães, precisamos muito de vocês. Muitos. E assim, o que vocês puderem, eu estou também disposta a ajudar a casa em alguma informação, porque quem convive entende, né? E os profissionais vão querer contato de todos também, para eu poder estimular mais ainda meu filho, porque não é todo mundo que tem uma renda para estar pagando. Eu fui fazer um orçamento, se eu fosse pagar uma terapia para o meu filho, ia custar mais de R$3.000 mensal. R$3.000 mensal. Então, assim, realmente eu não tenho essa condição. Minha condição é muito fora dessa realidade. Então, assim, o que o governo puder fazer, principalmente, eu vou agradecer muito. E, mais uma vez, não é um pedido, é um socorro. Então, eu tenho certeza que tem muitas mães que estão gritando com esse socorro, mas elas não sabem encontrar esse socorro. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Em nome do presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores. Em nome de seu Fred Brito, quero cumprimentar todos os presentes. Quero agradecer a fala das doutoras, da minha prima Maria das Graças, Dona Rosa, Larissa, doutora Marta. Essa mãe foi muito feliz no que falou, uma guerreira que foi estudar o próprio problema da casa dela, que não é mais problema, que ela já sabe como conviver, não é? Um dia eu fui com a doutora Clara visitar o espaço aqui de Buíque. Como é o nome, doutora? O Centro de Educação Especial. Chegou lá um prédio, até mais ou menos, estava conforme a necessidade pedia, mas a gente teve uma denúncia, porque eu tenho amigos meus, familiar de minha prima, que tem, mas eles têm carro, têm uma certa condição financeira, e isso daí não é o problema, dona Rosa. Mas chegou para a gente uma denúncia que uma mãe estava levando um filho numa carroça de mão. Mas eu acho que foi solucionado, que não chegou mais nessa casa. Mas quero dizer, enquanto vereador, vou estar sempre à disposição
Hoje foi um início, porque começou educando até a gente aqui. Isso é uma coisa que vai a longo prazo, porque precisa educar a sociedade, não é? Porque eu mesmo não sabia desse negócio de autista que é tão sério, de quando nasceu o filho de um amigo meu, 3 ou 4 anos, que até aí eu nem sabia que isso existia, assim, que é tão longe, não é? Mas quero dizer que vou estar sempre disposto a ajudar o que eu puder, e será um prazer. Muito obrigado. Boa noite a todos novamente, agora nas formalidades da casa. Em nome do senhor presidente, eu saúdo todos os colegas vereadores e servidores aqui da casa, a equipe jurídica, a doutora Marta. Agradeço demais a todos vocês que estão aqui presentes, as doutoras que vieram aqui enriquecer o nosso debate, a Michele enquanto mãe e como militante da causa. Eu digo que a gente não podia mais deixar para a próxima quarta-feira, porque os momentos eles são únicos nas nossas vidas. Eu falei com Larissa há mais de um mês, pedi orientação à doutora Rosa há mais de 2 ou 3 meses. Elas têm uma agenda extensa também de congressos, viajam. Só o senhor Fred sabe dizer para aguentar essas mulheres poderosas aí por esse mundo, como é que elas vão para congresso, saem de casa na quinta, Leonardo, vem chegar na segunda, e os maridos que aguentem, né, Fernando? E aí, minha gente, isso é um assunto tão sério, tão nobre, que mesmo diante de tudo, dessa conturbação que nós estamos vivendo essa semana, eu não podia deixar parar e passar sem fazer essa explanação, porque talvez na próxima semana eu já sei que Larissa não pode, doutora Rosa também não pode, e outros profissionais virão. Nós temos também excelentes profissionais aqui no município que podem vir à nossa casa, dar sua contribuição. Temos vários relatos de vários pais de família. Essa semana, senhor presidente Michel, também saúdo a sua pessoa, sempre enriquecendo e trazendo aqui as questões sindicais, os anseios dos nossos trabalhadores aqui para essa casa. Mas eu fui entregar uma documentação que, se fosse para fazer a conta financeira, como o Michel citou aqui, de todos os laudos que essa criança precisou, dava mais de R$4.000, Gracinha. E ele ainda não foi para o neuro. Ele foi passando as etapas e a doutora Rosa, na grandiosidade do coração dela, foi falando com os amigos, ela aperreia a doutora Larissa, que aperreia o doutor Alex, e assim vão trabalhando, a Aparecido, que mora aqui em Buíque, e tantos outros. E essa mãe não tinha condição. Esse filho está com 8 anos de idade e não está diagnosticado, está agora. Foram mais de, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, do momento que eu vi a primeira vez, já fazem 3 anos. Mas ela achava que ele tinha simplesmente a língua presa. E aí nós lutamos, desprendemos a língua dele. E ele continuou tendo os mesmos comportamentos, ele saliva. Essa mãe queria estar aqui hoje, mas não conseguiu porque a internet não funcionou lá. E eu não tive como avisar ela, mas ela vai vir no próximo movimento. A doutora Marta também tem várias mães que gostariam de estar presentes. Então vamos organizar isso para, se na próxima quarta o presidente for colocar o projeto de lei, nós trazermos, enchermos essa casa, que eu sei que as mães gritam e clamam, como o Michel falou aqui, para que elas fiquem acobertadas por lei, dos direitos que os filhos delas têm, principalmente das terapias. Elas não estão buscando direitos financeiros, elas estão buscando os direitos, a rede de apoio que a família do autista precisa ter, que o paciente autista precisa ter. Então, assim, 8 anos, e agora
daqui a 15 dias é que ele vai passar no neuro. Depois eu já encaminhei ela para ir procurar o serviço do escritório de doutora Marta para dar entrada. E ela tem uma dor que ela grita de verdade, porque ela disse que esses 8 anos ela passou indo para o UBS do Carneiro, indo para o UBS da Baixa Grande, veio aqui no hospital e o médico dizia que ela estava procurando doença para o filho dela. E na verdade ela dizia que ele não é normal. E eles diziam que ele era normal. E ele é bem autêntico. Ele foi comigo, Léo, para fazer a frenectomia, que é descolar a língua lá em Arco Verde. E aí ele ouviu eu comentando com ela no carro, voltando para o sítio, que ela mora longe, e ela marcando para terça ou quarta-feira o próximo atendimento dele. E ele disse assim, eu vá se quiser, eu não sou doente, desse jeito. Ele tem umas deixas assim. Aí tem uma mocinha que anda no ônibus que tem uma deficiência visual. A mocinha veio e peitou nele. Ele disse, tá cega, filha da peste. Toma e tapa. Que eles têm também esses comportamentos. E aí, as mães precisam estar inseridas, a família, o pai e todos, nós também, enquanto vereadores, porque eu não tinha essa concepção que eu tenho hoje. Porque assim como Michele, eu também fui estudar. O processo de Valentim a gente pegou do começo. Tudo isso aqui, hoje, está sendo um movimento ocasionado por Júnior e Michele. Porque são pessoas que já foram para o Ministério Público, que não conseguem as coisas andar no nosso município. Então tudo tem que partir daqui. Enquanto não for instituída a lei, eles não vão estar acobertados. Júnior é uma pessoa que foi estudar e que ele não teme. É direito do filho dele, ele vai atrás. Mas quantas mães não têm essa informação? Eles chegaram há 2 anos de São Paulo, então eles já passaram muita coisa, eles já aprenderam os direitos que eles têm. Agora, outra condição extremamente importante de falar aqui, que a doutora Graça falou, é a aceitação familiar. É a família aceitar que aquela condição vai ser para a vida toda. Ela vai melhorar, ela vai... Eu tenho o maior orgulho de Larissa. Eu conheço Larissa de pequena. Eu chamava a avó de Larissa de vó. A avó dela era amiga da minha avó. Quem não conheceu o Chico do Foto, a avó dela lá em Arco Verde, que fazia as nossas fotos 3x4 lá na frente da igreja matriz, né? E assim, quando ela chegou no meu consultório, uma meia-noite, o cachorro dela prendeu um osso, ela ligou louca, chorando. E eu nunca soubesse, a menina para mim, ela não tem nenhuma condição. E daqui que cedou, que resolveu, que o cachorro ficou bem, ela me disse. Mãe, eu já sabia, minha mãe, doutora Rosa, já sabia, eu não. E aí eu disse assim, se Larissa tem toda essa condição, tem toda essa formação, se ela consegue, por que é que o povo de Buíque não vai conseguir? Então, eu quero provocar você que está em casa, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui enquanto plateia, enquanto colegas vereadores, para que nós façamos uma corrente de um quebra-cabeça, igual esse cordãozinho que eles usam para identificar. Para que nós façamos de fato acontecer o que essas mães clamam e que mais crianças e tantos adultos que tem aqui no município que não são diagnosticados e são autistas. Muitos, vocês não têm noção. Hoje, como eu convivo muito mais com isso, eu vejo os traços, mas muitos não aceitam. Eu tenho clientes, inclusive um de Venturosa, que ele veio descobrir por conta do filho dele, levando o filho para o Mensana, ele é igual a Larissa, nível suporte 1 no caso, né? Nível assim. E ele disse a mim, olha doutora, marque logo essa cirurgia porque eu sou ansioso, porque isso, porque aquilo. Eu disse, meu Deus, mas olha, eu preciso fazer exame do seu animal. Doutora, marque porque olha, eu sou autista. E eu não tenho nervoso de ficar esperando, eu não tenho daqui para lá. Aí eu fui entender a condição dele, né? Eu disse, não se preocupe. Agora,
nós precisamos dos exames, vai durar. Então me diga quantos dias dura, que hora chega aqui. São as questões de cada um. E que nós, enquanto sociedade, temos que estar preparados, não só para a deficiência, não só para o que é portador das síndromes, mas principalmente, como elas falam, no nível crescente que vem com os diagnósticos, para que nós estejamos preparados para receber esses novos e futuros autistas no nosso município. Que eles, de fato, tenham a carteirinha deles, porque imagina uma mãe que eu vejo, às vezes, aqui na fila da Caixa Econômica, com uma criança extremamente irritada no sol, aquela fila daquele tamanho. E muitas vezes o outro também não tem a tolerância de entender e de passar a vez. Não, ele quer resolver o problema dele. O problema do outro, muitas vezes, é do outro. E a gente tem que sensibilizar o coração dos nossos colegas vereadores, do nosso... do povo do nosso município em geral. A gestão, ela passa. A cada 4 anos a gestão vai passar, vai mudar ou vai permanecer. Mas tudo se movimenta na vida. Então eu acho que eu fico extremamente grata a vocês terem vindo, terem topado falar sobre esse assunto, que muitas vezes ele ainda é um assunto que o conhecimento não chega na ponta, né? Agradecer você também, Luiz Marcelo, por ter vindo falar, prestigiar a nossa reunião, porque muitas vezes as pessoas acham, como hoje, não deu certo porque alguns viajaram, outros tiveram problema de saúde, enfim. Mas nós gostamos de ver essa casa cheia. E cheia para que a gente possa fazer essa troca, para que a gente possa ouvir a dor da mãe e construir uma solução para ela. Porque a política boa é a política de transformar a vida das pessoas. E é essa que nós queremos praticar aqui. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Primeiramente, uma boa noite a todos. Quero saudar aqui mais uma vez a doutora Rosa Brito, Larissa, doutora Marta, Iara, e as vereadores, vereadoras, doutor José Antônio, o Michel, presidente do Sindicato, e a todos, e os que estão nos assistindo. Hoje é uma palestra, não teve reunião, uma palestra tão importante, que hoje a gente vê nas redes sociais, a gente vê tanta situação passando, de autismo, de pessoa deficiente, que a gente vê, fica triste de uma parte e do outro lado fica alegre, Inclusive, adiantando minhas palavras, quero dizer que hoje, essa reunião, essa palestra da gente, não é uma palestra que a gente se reuniu, eu conversando com a doutora Marta e a vereadora Maria Clara, não foi criada de ontem, essa semana não. Larissa sabe, dona Rosa sabe aí, isso aí vem de antes que a gente tem esse projeto, Maria Clara vai lá apresentar, e a gente vem correndo para ter essa palestra, como vai ter hoje. Então não teve como ter acontecido antes e hoje está acontecendo. Muito aproveitoso as palavras de gracinha de todos. Então, quero dizer sobre isso aí, é o acontecido que teve em Arco Verde, que muita gente pode entender que é o lado político, alguma coisa que a gente está fazendo, alguma manobra, uma ação contra a vereadora. Que eu fico muito triste pelas palavras delas e ao mesmo tempo peço desculpa no lugar dela pelo seu parlamentar e ela fazer parte da bancada de vereador. Um parlamento ele tem que ser muito grato. Eu sei que às vezes a gente usa das palavras por impulso. Eu acho que hoje ela está arrependida demais, e dizer a ela que isso aqui não é movimento contra ela. Só dizer que a situação do autismo das pessoas deficientes, como aqui eu vi as palavras de Michele. Até outro dia conversando com a mãe, muitos casais, ele renuncia a ter o seu marido, a sua família, ele esquece de viver para eles, para tomar de conta do autismo, do deficiente, que não é fácil não. A
coisa é difícil, você ter uma pessoa autista em casa, um deficiente, para você deixar de viver sua vida como muita gente está em casa numa praia, está só ostentando aí e você só olhar e não poder fazer isso. É muito triste, eu fico pensando, então isso é uma causa que a gente tem que lutar, né? Acontecer mais esse tipo de evento para a gente orientar os pais, as mães, a população do mundo inteiro, saber da importância que tem o autismo e a pessoa deficiente. Então, quero dizer, doutora, a senhora está de parabéns com a doutora Larissa, a doutora Rosa, a Gracinha, né, e a mãe Michele, e outras mães que a gente pode fazer outra palestra dessa aí, né? Como a doutora Marta falou aí, na próxima sessão, a gente pode, se Deus quiser, vamos aprovar o projeto e dizer ao prefeito que vamos abraçar com toda a equipe, a área da saúde e a educação, porque não é fácil na sala de aula você estar com 40, 45 alunos, se tiver um autista, e não ter as condições, o suporte como é para ter, né? Então, vamos abraçar essa causa. Quero dizer, irmão, que eu quero fazer uma doação, como Fernando da Serrinha, sobre as faixas, os crachás, para a gente ver essas pessoas que seja reconhecido, não só incluído no Brasil inteiro. Então isso depende de todos nós, né? Não é só do vereador, prefeito, é de todos. Isso aí que vem que aconteça mais nessas palestras, para a gente ver. Eu fico muito triste pessoas dizer que mãe, que pai, que aluno passa essa situação é porque quer, não, é porque isso aí a gente não escolhe, não. Tudo da gente é mandado por Deus, e a gente tem que agradecer a Ele. Qualquer situação que você passa na vida, eu vejo muita gente que está em cima de uma cama e é grato, né? Sofrendo ali, mãe, pai, e ajudando, e a gente tem tanta gente aí reclamando da vida, né? Querendo fazer desordem. Então, hoje, antes da gente falar do próximo, vamos se pôr no lugar daquele para poder a gente saber o que está falando. Então, isso é minhas palavras, deixar uma oportunidade, se Deus quiser. Então, uma boa noite a todos. Se alguém quiser usar a palavra ainda, está aberta. Michel, qualquer um do plenário aí, que quer. Pastor. Primeiro, muito obrigado ao presidente, Leonardo, seu Barão, Luiz, seu Deca e todos que estão aqui. Obrigado ao pastor Manuel também por estar aqui nesse momento. Deus prepara tudo, tudo. Eu não tenho dúvidas. Quem pensou ou julgou achando que eu e o presidente Leonardo ou qualquer colega aqui tínhamos convidado duas doutoras. Doutora Rosa tem pós-doutorado. Ela não gosta que diga isso, ela gosta que fale só que ela é professora. Mas ela e doutora Larissa, vocês não sabem o tempo que faz que a gente tenta, mas por essas inconsistências do momento das agendas dela com a agenda da casa, é tanto que eu disse a Gracinha, eu vou te convidar com vergonha, porque eu queria fazer isso com antecedência. Mas aí foi o ensinamento, porque a gente viu como foi suave, viu o quanto a gente aprendeu, e aí a gente pode fazer nessa casa mesmo, um outro dia que não seja dia de reunião, uma palestra, trazer todas as mães. O presidente já disse que vai doar os crachás, os cordões, e com fé em Deus, o projeto de lei que nós vamos apresentar na próxima semana vai ser aprovado e nós vamos correr para abraçar todas essas famílias. Obrigado. Boa noite a todos, senhores vereadores, doutoras. Eu fico muito feliz, cara, quando eu vi essa palestra, porque a minha área, eu sou leigo nessa área, né? A minha formação é contabilidade, eu não entendo nada disso. Porém, cara, eu tenho um neto que é autista. E eles moram em Vitória e estão sendo bem acompanhados lá. O Cerame tem um tratamento muito importante lá, né, que eu conheço, né? E estão sendo acompanhados, porque até então as pessoas
estigmatizava isso, que é a pessoa louca, o distúrbio mental, essas coisas. E achei muito interessante quando a doutora Rosa falou, a doutora Rosa falou, né, o significado do autismo. E eu fiquei tão feliz que pensei assim, poxa, eu tenho que fazer uma faculdade de psicologia. Já com essa idade, assim, né? Depois de velho, né? Mas para estudar outra idade, né? Eu achei tão interessante ajudar as pessoas. É muito interessante. Então eu quero parabenizar as doutoras. Claro, eu quero parabenizar a iniciativa, os vereadores da Universidade do Rio. Estou aqui em Rio há 3 anos, não sou daqui, sou de Abreu Lima, mas amo essa cidade, né? Amo essa cidade. E quero assim orar por vocês, para que todos os projetos que sejam tramitados aqui nesta casa e sejam em benefício do povo, para o bem do povo e para a felicidade do povo. Amém? Vamos orar. Posso orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero neste momento, Senhor, orar por cada autoridade constituída nesta casa, Senhor. Que tu possas orientá-los conforme, Senhor, os teus desígnios. Que tu possas, Senhor, trabalhar na vida deles, para que eles tenham, meu Deus, a intenção e a vontade de trabalhar cada vez mais pelo povo. Oro a ti também, Senhor, por cada doutora que está aqui, Senhor, que tem desempenhado o seu papel, o seu conhecimento, as suas atribuições, para aqueles que precisam e necessitam de tratamento e de ajuda. Abençoa esse município, abençoa esta casa, abençoa este povo. É essa oração que eu faço a ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e também orando pela Clara, Senhor. Que ela possa ter êxito nesse projeto. E que tudo concorra para a tua glória, em nome de Jesus.